Graça e paz, templo do Espírito Santo. A paz do Senhor Jesus Cristo, santuário de Deus. Shalom. Casa favorita do Senhor Jesus Cristo. Eu queria que você dissesse: esse sou eu. Você e eu somos templo de Deus. Você e eu somos santuário do Espírito Santo. Você e eu somos a casa favorita do Senhor Jesus Cristo. A casa que Ele escolheu para morar. E durante muitos milênios, Ele andou à procura de você. Durante muitos milênios, Jesus andou buscando a mim e a você para fazer dela, de cada um de nós, fazer dessa pessoa a sua casa favorita. Então eu queria que hoje nós falássemos sobre esse tema. Queria que colocasse na tela para que nós possamos ver o tema. Hoje nós queremos falar sobre esse novo templo. Não o antigo templo, mas o novo templo. Para que nós pudéssemos entender o valor que tem cada ser humano. Eu queria que você entendesse o valor que você tem. O chamado que cada um de nós recebemos para ser aquilo que Deus preparou para que nós pudéssemos ser desde o princípio, quando Ele nos fez. Então esse novo templo tem uma promessa lá em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 19, quando Paulo fala a respeito da profanação desse templo em que muitas pessoas não têm cuidado com ele. E Paulo, cheio do Espírito Santo, ele diz o seguinte: ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo? Que maravilha, que palavra extraordinária. Paulo estava dizendo: será que você não sabe que o seu corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, porque no princípio Deus soprou o seu Espírito Santo sobre cada um de nós, e que não sois de vós mesmos? Você sabia que você não é de você mesmo? Eu queria dizer para você que você pertence a alguém, que você tem dono, que o seu dono se chama Jesus. Jesus é o meu dono, Jesus é o seu dono. E termina dizendo esse texto: porque fostes comprado por bom preço. Na realidade, mais alto preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. O que pertence a Deus? O meu corpo. O que pertence a Deus? O meu espírito. O que pertence a Deus? O meu ser. Porque eu sou de Deus. Eu vim de Deus e volto para Deus. Cada um de nós pertencemos a Deus e somos dele. Então hoje nós queremos contar um pouco dessa história. Lembra de Moisés? O povo de Deus passou 430 anos escravo numa nação que não era deles, no Egito. E Deus havia ouvido o clamor do seu povo. Deus havia escutado o que cada um clamava, clamando pelo Abba Pai, clamando por um libertador, clamando por uma casa, clamando pela sua casa. E Deus escolheu um homem chamado Moisés e
Através desse homem, Deus começou a falar com ele através de uma sarça ardente, através de um fogo que queimava em uma árvore, em uma sarça. Mas eu pergunto a você, porventura Deus está interessado em habitar em árvores? Queria que colocasse essa imagem de novo aí. Deus está interessado em habitar em árvore? A presença do Espírito Santo em forma de fogo está interessado em viver em árvores? Claro que não. Deus, desde o princípio, há milênios atrás, quando nós nos perdemos, quando nós o abandonamos, Ele anda à procura de você. Ele anda à procura de mim. Ele anda à procura de um ser como eu, como você, para habitar. Mas através dessa árvore, que era uma sarça que ardia, Deus fez uma promessa de libertação para o seu povo. Mas ainda não estava habitando no meio dele, porque o coração do homem ainda era demasiadamente duro para que Deus pudesse entrar e fazer nele a sua casa favorita. E olha só outra imagem que nós colocamos aqui. Isso aqui é o Monte Sinai. Quando Deus libertou o povo do Egito, atravessou o Mar Vermelho, Deus chamou Moisés no Monte Sinai e a presença de Deus desceu nesse monte sob a forma poderosa de um fogo tão intenso que esse fogo queimou esse monte, que esse fogo fez fumegar esse monte, que esse monte, sendo de rocha, estremeceu diante da glória de Deus que desceu sob a forma de um fogo. Mas volto a perguntar para você: Deus está interessado em viver em montes de pedras, em cumes de pedras? Porventura Deus escolheu o Monte Sinai, um monte de pedra para habitar, para fazer nela morada? O Monte Horebe? Claro que não. Mas Deus, em tudo isso, através desses milênios de história, estava procurando forjar um povo exclusivamente seu, um povo que tivesse um coração totalmente voltado para si, um povo que escolhesse abrir a porta do seu coração para que, através do Espírito Santo, Deus entrasse e fizesse da nossa casa, do nosso corpo, morada eterna para Ele. E é muito interessante, através da história, nós vermos que Deus, sendo quem é, o Criador dos céus e da terra, habitando na mais inacessível luz, nos céus dos céus, deseja habitar entre nós. E é o que está escrito lá em Êxodo 25:8. Diz assim, Deus dizendo para o seu povo que escolheu habitar no meio dele: e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Olha que coisa interessante. Deus morando nos céus dos céus, na glória eterna, na majestade que nenhum de nós conhece. Ele amou tanto cada um de nós, Ele amou tanto a mim, amou tanto a você, que Ele escolheu fazer morada no nosso meio. Mas naquele tempo, Ele se manifestou através de uma árvore na sarça ardente. Naquele tempo, Ele se manifestou no cume de um monte, o Monte Sinai, que é o Monte Horebe. E Ele disse para o povo que ia andar durante 40 anos no deserto: eu quero estar no meio de vocês, façam para mim um santuário, uma tenda, um tabernáculo. E o povo moveu-se em ofertas de ouro, prata, pedras preciosas e fizeram para Deus um santuário. E olha que coisa interessante, quando o santuário, a tenda, ficou pronta, sabe o que aconteceu? A glória de Deus desceu sobre esse santuário em forma de fogo.
e a glória de Deus encheu aquele local e iluminou todo o derredor daquele local onde eles estavam. Mas o santuário era um local reservado apenas para uma tribo, das 12 tribos da nação de Israel, que fazia parte das nações de toda a terra. Apenas a tribo de Levi foi escolhida para servir no santuário. E olha que coisa interessante. Da tribo de Levi nem todos podiam entrar no santuário, só os sacerdotes. E esses sacerdotes eles só podiam entrar no lugar chamado santo. Existia um local secreto, um local de absoluto respeito e honra e glória, que era a presença de Deus, onde estava a Arca da Aliança, onde Deus falava através da tampa daquela arca, que era o propiciatório. E ali onde Deus falava, ali onde habita a presença de Deus, naquele santuário chamado tabernáculo, apenas um homem, uma vez por ano, podia entrar ali para falar com Deus. Um homem de uma única tribo, de uma única nação, de todas as nações da terra, apenas um. E uma vez por ano. Mas Deus disse: nem a terra, nem os céus suportam a grandeza da glória de Deus, e porventura uma tenda dessa seria lugar para Deus habitar? Será que Deus tinha escolhido um tabernáculo somente para habitar aqui na terra? E o povo conquistou a promessa de Deus, que foi a terra prometida. E quando Deus entrou na terra prometida, que a nação de Israel se tornou como todas as nações, tinha um rei. O rei Davi desejou muito fazer para Deus uma casa, porque ele morava num palácio. E do seu palácio ele olhava lá para baixo onde estava a tenda e disse: não é possível que eu more num palácio de cedros, de mármore, e meu Deus more numa tenda. Então, Davi propôs no seu coração fazer um palácio para Deus, fazer um templo. Mas Deus disse a ele que ele não faria, porque tinha as mãos sanguinárias, era um guerreiro, mas o seu filho, Salomão, faria essa tenda, esse templo, que era um palácio. E Salomão empreendeu 7 anos do seu reinado de 40 anos para fazer esse templo. E em 2 Crônicas 7:1 está escrito assim: tendo Salomão acabado de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios. E a glória do Senhor encheu a casa. Olha que interessante. Mais uma vez, através da oração que se fizera de consagração, agora não mais do tabernáculo, da tenda, mas do templo, Deus se manifestou em forma de fogo. Um fogo tão intenso que encheu aquela casa de uma glória tão densa, que a palavra de Deus lá em 2 Crônicas 7 diz que os sacerdotes não podiam se movimentar dentro do templo, de tão densa que era a nuvem da glória de Deus. E Deus, ele entrou naquela casa que era aquele templo e passou a habitar naquela casa. E ainda assim, só quem podia entrar naquela tenda, naquele templo, eram os sacerdotes. Só quem podia entrar no Santo dos Santos, na presença de Deus, era o sumo sacerdote, o sacerdote dos sacerdotes. E apenas uma vez por ano. E aquele local era local de adoração, era local das pessoas irem buscar a Deus. Mas o povo começava a se perder. Quando as pessoas se afastam de Deus, a glória de Deus se afasta das pessoas. Israel pecou, Judá pecou, e aquele palácio, aquela casa suntuosa que hoje, nos tempos de hoje, estima-se que
aquele palácio que Salomão construiu para Deus, o templo estaria hoje avaliado em torno de 7 bilhões de dólares, de tão gloriosa que era a casa que o homem Salomão, como rei, fez ao seu Deus, que é Jeová. Mas por causa do pecado, aquela casa, que é aquele templo, ele foi destruído. E por causa do pecado de Judá, Jerusalém foi destruída. O templo foi destruído. E em 587 a.C., Nabucodonosor, com seu exército, tendo como capitão da sua guarda Neburazadã, ele destruiu. Está escrito lá em 2 Reis 25. Veio Neburazadã, capitão da guarda, servo do rei da Babilônia, a Jerusalém, e queimou a casa do Senhor e a casa do rei, como também todas as casas de Jerusalém, todas as casas dos grandes igualmente queimou, destruiu. E acabou o templo. E acabou a glória. E se foi aquele local em que as pessoas buscavam a Deus. E o povo de Israel, por causa do seu pecado, passou 70 anos em cativeiro na Babilônia. Mas Deus sempre está nos dando uma promessa de reconciliação com Ele, uma promessa de busca para que nós possamos encontrá-lo, seja qual for o pecado que cada um de nós comete ou cometeu. E Deus disse: depois de 70 anos eu vou trazer vocês de volta para a casa de vocês, para Jerusalém. E 70 anos depois, através de um decreto de Ciro, que já era o rei do segundo reinado mundial da Média Pérsia, ele decretou que o povo judeu pudesse reconstruir o seu templo para adorar a Deus. E o povo, através de Zorobabel, através de Neemias, através do sacerdote Esdras, começou a trabalhar na reconstrução do templo, e eles começaram a levantar esse templo, e esse templo era muito mais humilde do que aquele primeiro templo. Em termos de suntuosidade, não tinha como se comparar. Tanto é que quando eles foram inaugurar esse templo, aqueles idosos, os anciãos da época que tinham conhecido o primeiro templo, eles começaram a chorar também de tristeza e dizer: que templo é esse para habitar o nosso Deus, se nós temos um templo suntuoso, algo que valia uma fortuna, um palácio na época. Mas Deus não está interessado em habitar em casas feitas por mãos humanas. E a despeito da humildade daquele templo que começava a ser construído no tempo do retorno do cativeiro, em Ageu capítulo 2, verso 9, nós vemos uma declaração que Deus faz e que por muito tempo os judeus não entenderam. Ageu 2, 9 diz o seguinte: a glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. E aquele povo ficava entendendo como pode a glória desse templo tão simples, como nós o estamos construindo, ser maior do que aquela que Salomão construiu com recursos ilimitados do seu grande reino. E esse templo, ele chegou até o tempo de Jesus. Queria que você visse essa imagem. Esse templo, no templo de Jesus, Herodes, quando começou a reinar como rei na Galileia, através da imposição do Império Romano, que lhe concedera esse reinado, ele passou 46 anos reformando o templo. E aquela casa humilde de 587, depois de 70 anos desse templo
quando Zorobabel começou a construir, se tornou um templo bonito, lindo. Passou 46 anos para Herodes terminar de reformar, Herodes o Grande. E esse templo, por que que a glória dele seria maior do que o da primeira casa? É porque nesse tempo, no tempo da dispensação da graça, no tempo da plenitude de todos os tempos, aconteceu algo extraordinário. Sabe o que aconteceu nesse tempo? Jesus nasceu. A luz, a grande luz, nasceu. E sabe o que aconteceu quando Jesus nasceu? Ao 8º dia, ele foi apresentado ao templo para ser circuncidado. Você sabe o que aconteceu nesse tempo? Com 12 anos, Jesus entrou no templo para ensinar os mestres da lei. Sabe o que aconteceu nesse tempo? Jesus ensinava no templo, Jesus pisou no templo, então a glória dessa segunda casa, que era o templo de Herodes, chamado templo de Zorobabel, foi maior do que a primeira, porque ali Jesus pisou. Ali Jesus entrou. Ali Jesus ensinou. E a plenitude da glória de Deus é Jesus. Em Hebreus 1 diz que ele é a expressão exata da glória de Deus. Então, a plenitude da glória de Deus entrou fisicamente através de Jesus naquele templo, pisou ali, ensinou ali, expulsou os cambistas dali, dizendo que ali é a chamada casa de oração e não casa de transações comerciais. E a glória poderosa de Deus entrou naquela casa, e aquela casa se tornou a glória dela maior do que a primeira, porque ali o Deus vivo, Emanuel, o Deus conosco, entrou, pisou nela, sentou nela, ensinou nela, pegou nela e profetizou algo extraordinário. Ele disse que um dia essa casa de pedras seria derribada. E aí, quando Jesus ensinava, ele passou por um local proibido para os judeus chamado Samaria. Nesse local, Jesus encontrou uma mulher, que é chamada mulher samaritana. E quando ele estava com essa mulher, a mulher se admirou porque os judeus não podiam falar com os samaritanos. E Jesus falou, revelou-se ela como o Messias. E aquela mulher perguntou para Jesus: Jesus, Messias, nós não vamos poder adorar em Jerusalém, que é onde fica o templo, a casa de Deus. E sabe o que Jesus falou para ela? Diz assim, o texto em João 4:23. Jesus falando àquela mulher: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Olha que coisa interessante. Jesus já estava dizendo: esse templo vai ser destruído. Os judeus que aqui habitam não vão mais poder ir para o templo adorar. Os samaritanos que aqui existem não vão mais poder ir para o templo adorar. Os romanos que se converteram ao judaísmo e todas as outras nações que habitam na terra não poderão mais ir ao templo para adorar, porque esse templo vai ser destruído. E agora? Sabe o que Jesus estava falando? Jesus estava falando do novo templo. E Jesus morreu, Jesus ressuscitou, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, e quando ele ressuscitou, ele passou ainda 40 dias em Jerusalém. E sabe o que aconteceu nessa casa que nós estamos vendo aqui? Pode mostrar a casa? Jesus estava dizendo: agora eu vou habitar no novo templo, não no templo de Jerusalém, não no templo de Zorobabel, não no templo de Salomão, mas no templo chamado Pastor Leite, diga o seu nome, no templo chamado Pastora Cíntia, diga o seu nome, no templo chamado Marjorie, diga o seu nome, no templo chamado, diga o seu nome.
E olha que coisa extraordinária, mostra de novo essa imagem. E quando Jesus falou a respeito desse templo, sabe de que forma ele veio? Em forma de fogo. Pode tirar. Lembra como ele se manifestou a Moisés? No deserto, numa árvore, numa sarça, em forma de fogo. Lembra como ele se manifestou ao povo de Israel, a nação que atravessou o Mar Vermelho, no Monte Sinai, em forma de fogo. Lembra como ele se manifestou durante 40 anos no tabernáculo, em forma de fogo. Lembra como ele se manifestou no templo de Salomão, em forma de fogo. E lembra como ele se manifestou no Pentecostes, para habitar agora, não em um único prédio na terra, mas em todos os santuários que habitam na terra, que são pessoas como eu e como você. E ele se manifestou dessa forma extraordinária, em forma de fogo, e diz a palavra de Deus lá em Atos capítulo 2, versos 1 a 4, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso. E esse vento impetuoso encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo. E pousou uma sobre cada um deles. E a palavra de Deus diz, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e falavam segundo aquilo que o Espírito lhes concedia que falasse. Passaram a falar em outras línguas segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Esse templo sou eu. Esse novo templo é você. E esse dia de Pentecostes que iniciou a contagem final das gerações dos tempos, ela está se cumprindo até o dia de hoje. Nós estamos vivendo hoje o limiar desse tempo do fim, em que esses templos que somos cada um de nós, são pessoas, foram espalhados pelo mundo, sabe para quê? Para anunciar o evangelho do reino de Deus, porque seria impossível para muitas pessoas como hoje é viverem na terra e ter que irem pelo menos uma vez a Jerusalém a adorarem no templo de Jerusalém. Então Deus fez diferente. Ele encheu cada um de nós com o mesmo fogo da sarça ardente, com o mesmo fogo do Monte Horebe, com o mesmo fogo do tabernáculo, com o mesmo fogo do templo de Salomão, com o mesmo fogo do templo de Zorobabel. E esse templo agora, que somos nós, Deus tornou ele portátil, versátil, para que nós pudéssemos ir e pregar o evangelho do reino de Deus a todas as nações da terra. E a mesma unção que havia no templo, há em mim. Tão poderosa, que Jesus fala lá em Marcos capítulo 16, a partir do verso 16, e ele diz, estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que receberam o fogo. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que são santuário de Deus. Sabe o que Deus diz? Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, se beber alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum,
e imporão as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Os templos estão espalhados pelo mundo em bilhões de pessoas. Mas eu pergunto, o que nós temos feito com esse poder que habita em nós? Nós estamos vivendo o tempo da maior oportunidade de demonstrar esse poder que habita em nós. Nós estamos vivendo na maior oportunidade de semear esse poder que Deus já colocou dentro de cada um de nós. Basta a gente dizer em nome de Jesus. Não é no meu nome. Em nome de Jesus. Quando eu coloco o nome de Jesus na frente e impetro uma bênção segundo a vontade de Deus e não a minha, essas coisas começam a acontecer de uma forma extraordinária. E nós estamos no tempo do fim. A pastora Cíntia falou muito bem que pode ser que Jesus ele retorne hoje, agora, nesse momento. Mas enquanto ele não vem, precisamos cumprir a nossa missão. E para que cada um de nós possa cumprir essa missão, a gente precisa abrir a porta do coração para Jesus entrar. E nós vamos concluir com essa palavra em Apocalipse 3:20, palavra que o Senhor Jesus falou à igreja de Éfeso. Queria que colocasse para nós lermos esse slide. Jesus diz o seguinte: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Então entenda bem, para nós finalizarmos, olhe para cá. A única forma desse fogo do Espírito Santo entrar na minha vida para que eu possa ser o templo, o santuário de Deus, é através da minha vontade. Não há nada que Deus possa fazer além daquilo que eu permita que Ele faça em mim, porque enquanto eu não for totalmente de Jesus, eu vou ser totalmente meu. E as coisas só vão acontecer espiritualmente daquilo que eu permitir. Mas a partir do momento que eu permito, Jesus, tu entra agora em minha casa, tu te torna agora o Senhor da minha casa. Sabe quem entra em sua casa? Sabe quem é Jesus? Jesus é Deus. Quando você abre a porta da sua vontade para Jesus entrar, sabe quem entra em você? O fogo do Espírito Santo, mesmo do Pentecoste, o mesmo poder, a mesma força, e ele transforma a vida de um perdido em uma vida salva. Ele transforma a vida de um condenado ao inferno a um filho de Deus com direito de morar no Éden, no paraíso, com direito de ser um sacerdote de Deus, com direito de ser o herdeiro de Deus, com direito de ser chamado filho e filha de Deus. Você sabe agora por que eu preciso de Jesus? Você sabe agora por que você precisa abrir a sua porta, a porta do seu coração para Jesus entrar, para você ser salvo e receber todo esse benefício do céu, ser imortal e ter o poder que Deus tem, que é todo o poder no céu e na terra. Então conclamo hoje, você que ainda não fez essa escolha, que ainda não abriu o seu coração a deixar Jesus entrar, porque nós estamos vivendo tempos tão difíceis, nós estamos vendo coisas acontecerem que nunca vimos antes. Nós não podemos mais perder tempo, nós precisamos fazer alguma coisa pelo reino de Deus.
E essa única coisa que nós podemos fazer é abrir o coração para Jesus entrar, e através de Jesus ele vai mover, vai movimentar a nossa vida na direção daquilo que ele quer fazer com a humanidade. Sabe o que ele quer fazer com a humanidade? Quer salvá-la. E o desejo do coração do Pai é que nenhum se perca, mas que todos venham ao arrependimento e que todos sejam salvos. Então, por favor, faça hoje essa decisão por Jesus. Muito obrigado, amamos muito você. E é por isso que estamos lhe falando dessa forma. Vamos louvar a Deus. Eu entro no Santo dos Santos, por teu sangue posso